A paz do Senhor a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Irmãos, eu tenho hoje aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra aqui, ela vai diretamente ao coração daquela que sempre foi enganado com aquele discurso assim, ó. Você não recebeu, irmão, porque você não teve fé. Irmão, a gente vai entender melhor o que é isso. No meu conceito, isso é uma enganação, mas você vai tirar a sua prova, o seu entendimento após alguns versículos que a Bíblia nos orienta. Eu quero ler um versículo aqui que diz assim, ó, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então aqui nós temos uma passagem, né? Eu vou ler outras mais aqui. Temos uma passagem. Eu quero falar hoje sobre fé. Em Hebreus 11 nós sabemos que a fé é o firme fundamento, né? Daquilo que a gente almeja, mas que a gente não está vendo condições. Isso é fé. Hebreus 11 ele retrata isso em outras palavras, mas é isso que está dizendo. Você espera, mas você não vê condições, né? Você não vê situação para aquilo chegar até as suas mãos. Isso é Hebreus, isso significa ter fé. Esperar sem ver a condição de chegar até as suas mãos. Isso é um ponto. Outro ponto aqui que é bom a gente ver é que, por exemplo, no livro de Mateus 6,6 fala acerca de nós pedirmos para Deus em oculto, no nosso quarto. Porque Deus que vem em oculto, Ele nos responde. Então, se Deus vem em oculto, quer dizer que eu não preciso nem falar, porque Ele vai saber o que eu quero. Mas por que então Ele manda a gente orar? Deus manda a gente orar porque a gente realmente tem que ter com Deus, como aquilo que a gente está pedindo, uma cumplicidade. Porque todos os pedidos que a gente faz para Deus, Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa. Então, quando Ele pede que a gente fale com Ele, não é porque Ele não sabe o que a gente quer, Ele sabe, mas Ele quer que você se comprometa e você amadureça de acordo com aquela lição que você vai passar diante daquele pedido. Outro ponto interessante é a gente entender aqui no livro de Mateus 6, versículo 33, que fala que se a gente realmente buscar Deus, né, e a sua justiça, essas coisas Ele vai acrescentar. Aquilo que for pertinente à sua existência, Ele vai acrescentar na sua vida. E o texto que eu li aqui diz que se nós estivermos em Deus, né, as palavras deles estiverem em nós, a gente vai pedir o que a gente quiser e vai acontecer. Então, diante de tudo isso, irmãos, vamos entender. Aqui fala no versículo 7 de João 15, que temos que ter comunhão com Deus. Então, fala que tudo que a gente pedir vai acontecer. Então, peraí. Eu sei que neste momento, quem sabe, tem alguém dizendo assim, ó, eu quero que o pastor Antônio morra. Mas por que eu não morri se a pessoa está pedindo isso? E ela diz que está pedindo para Deus. De fato, ela não está pedindo para Deus. E não vai acontecer porque Deus não tem vontade que isso aconteça. Tem gente que quer seu mal agora. E por que não aconteceu nada de mal para você? Porque Deus não quer isso. Então Deus não vai ouvir essas orações. Quando Deus fala que as palavras dele têm que estar em nós, que palavra que são essas? Palavra de bondade. Palavra de justiça, mas não palavra de querer ver o mal do outro, querer humilhar o outro. Então nem tudo que a gente pedir, irmãos, vai acontecer, porque nem tudo é a vontade de Deus. Porque quando Deus fala que as minhas palavras, as palavras de Deus é toda a Bíblia. Então tem coisa aqui que não vai acontecer. Por quê? Porque não tem que acontecer. Tem coisa que Deus não quer que aconteça. Tem coisa que você pode ter fé que for, não vai acontecer. E tem coisa que você às vezes não tem nem tanta fé assim, mas acontece, porque é a vontade de Deus. Então é nisso que temos que entender, que às vezes a pessoa ora, eu já vi pessoas orando, e elas oram com força, e cada vez mais ela grita, e cada vez mais ela põe força, e parece que aquela força que ela põe, ela está se aproximando mais de Deus. Não tem nada a ver. O máximo que vai acontecer quando você grita muito é ficar rouco, não vai acontecer mais nada. Você não vai estar mais próximo de Deus, porque você gritou mais, porque você usou uma palavra muito bonita, porque você estava de um jeito posicionado em êxtase
parecendo que estava totalmente cheio de Deus, não tem nada a ver, irmãos. Isso não é nada que aproxima a Deus e nos aproxima da vitória. Deus falou claramente aqui em Mateus 6,33, o que faz as nossas bênçãos chegar até nós é a gente realmente fazer a vontade dele. Quando você faz a vontade de Deus, quando você faz aquilo que Deus quer, Deus traz a sua vitória. Então tem irmãos que chegam para você e falam, olha, se você der R$1.000 para a igreja, Deus vai abençoar a sua vida, porque eu profetizo 5.000 na sua vida. Aí você espera os 5.000 e não vem. Aí você fala, meu Deus, por que não vem? Será que eu não tenho fé? Aí o profeta vai falar assim para você, você não teve fé, sua fé não alcançou, irmão. Por isso que você não recebeu. Irmãos, eu vou falar igual um pregador falou uma vez. Se você teve fé de dar 1.000, irmão, que é a parte mais difícil, você não vai ter fé de receber só 5.000? É claro que você vai ter fé. Mas por que isso não aconteceu então? Porque era mentira. Porque o profeta falou aquilo porque era um benefício dele. Muitos profetas falam coisas, irmãos, porque ele realmente depende da obra. E aí ele fala aquilo por quê? Porque aquilo vai indiretamente para o bolso dele. Então ele tem que inventar alguma coisa. Eu já vi pessoas falarem, olha, pessoas que viviam da obra, falavam assim, eu não vou citar o nome da pessoa aqui, mas eu conheço ele, sei onde mora. Dizia assim, olha irmãos, eu estou com um voto aqui para fazer de R$100. E eu não tenho como pagar esse voto, me ajuda, irmão. Aí eu pergunto, se não tem condição de pagar, por que fez? Deus vai te dar sua bênção se você fizer voto de 50 centavos. Mas por que era de 100? E ele fazia 3, 4 no dia? Porque os irmãos iam trazendo aquela oferta de forma obrigatória. E aquilo diretamente ia para o bolso dele. Então o que Deus quer hoje aqui é abrir os teus olhos. Só vai acontecer o que Deus quer, não é o que o profeta diz que vai acontecer. E tem muita coisa que até você não vai crer e Deus vai fazer, porque Ele é Deus e Ele prometeu na sua palavra. Então o que Deus quer que você entenda aqui, irmãos, que a maior forma de você receber as tuas bênçãos, eu vou te falar aqui agora, não é você gritar, não é você ficar orando de joelho no milho, não é você subir ao monte chovendo, como se fosse penitência, ou subir 100 degraus de joelho, não é nada disso que vai trazer a sua vitória. O que vai trazer a sua vitória, irmãos, é você crer em Deus e realmente fazer a vontade de Deus e ser fiel a Ele. É isso que vai acontecer. Deus, Ele quer que você olhe sempre. E, aliás, Deus quer que você olhe até mesmo para agradecer, não é só para ficar pedindo. Olhe para agradecer a Deus. Você orou para agradecer a Deus hoje? Pela vida, pela saúde, pelos filhos, pela família, pelo trabalho, ou até mesmo pela falta de comida. Você já agradeceu a Deus também? Porque ter fé é isso também, irmãos. É você padecer necessidade às vezes também. E Deus te provar até onde Ele quer e depois Ele te dá em abundância. Isso também é ter fé. Então quer dizer que o crente nunca vai ter prova. Você não teve fé, por isso que você não recebeu. Então o crente não passa prova. O crente, tudo para ele é 100% coisa boa. Então se for assim, Jó está longe de ser crente, né? Porque Jó, para muitos, foi amaldiçoado, sendo que ele não estava nem em pecado. Então, para muitos, então o que é aquilo então? Então tem momento que você vai padecer sim necessidade, e ainda assim Deus é contigo. Deus colocou vários que Ele amava dentro de situações difíceis, e Deus era com eles. Deus era com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus era com Davi, Deus era com Moisés, Deus era com Jó, e Deus é com você também, que as coisas estão dando tudo errado. Mas o que Deus quer nessa manhã aqui de quarta-feira é que você aprenda a obedecer a Deus e a sua palavra. Isso é o maior sinônimo de fé para atrair as bênçãos para a sua vida, amém? Deixe de crer em pessoas emocionadas, mas creia na palavra de Deus. Medite mais, João 15:7 e também medite em Mateus 6:33 e seja abençoado em nome de Jesus, amém?